Não saia da posição que Deus te colocou, porque Deus vai lhe honrar aonde Deus lhe colocou, aonde Deus te chamou, aonde Deus disse que é para você ficar, é aonde Deus vai honrar você. Não saia da posição. A Bíblia diz no livro de Esther, o capítulo 6, e o versículo 10, que diz que Amã vivia sentado na porta do palácio, em frente à porta do palácio. Naamã era porteiro e sempre viveu lá na porta do palácio, na sua posição. E foi ali que Mardoqueu foi abençoado. A Bíblia diz que certo dia, certa noite, o rei Assuero lhe perdeu o sono e não dormiu. E mandaram trazer os livros das crônicas, um livro que escrevia como se fosse um livro de ata, que escrevia o que se passava no palácio. E o rei perdeu o sono, não dormiu. E começaram a ler os livros das crônicas para o rei. E a Bíblia diz que encontraram escrito o benefício que Mardoqueu tinha feito ao rei. Livrou o rei de um atentado de morte, de uma conspiração que fizeram para tirar a vida do rei. Os 12 eunucos que guardavam o palácio. E como Mardoqueu vivia lá na porta, era na guarda, em frente ao palácio, na porta do palácio, via tudo o que se passava. Então ele anunciou, e o plano dos 2 eunucos foi de água abaixo. Então Mardoqueu salvou a vida do rei. E lendo as crônicas, encontraram esse benefício que Mardoqueu tinha feito ao rei. E o rei perguntou: o que foi que fizeram para recompensar Mardoqueu? Então, disseram: não fizeram nada para compensar. E o rei disse: quem é que está na porta lá no pátio do palácio? Ele disse: Naamã. Mande chamar. E Naamã vinha entrando, estava lá na porta do palácio, vinha entrando para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Porque o inimigo, nossos inimigos, ele anda cavando cova, armando laço, fazendo forca, planejando, arquitetando, para até tirar a nossa vida, para nos prejudicar. E Naamã e Mardoqueu vivia lá na porta do palácio, fazendo o trabalho dele, mas porque ele não se dobrava a Amã, porque Amã era a segunda pessoa do rei, e ele queria que todo mundo se dobrasse a ele. Todos se dobravam, mas Amã não se dobrava, porque os judeus não se dobram a outros deuses. O judeu que é judeu não se dobra. Se dobrar só a Jesus Cristo, só o Deus de Israel. E Naamã, por ser a segunda pessoa do rei, queria que todo mundo se dobrasse a ele. E Mardoqueu não se dobrava. Não se dobre a situação que tem afrontado você. Porque tem situação que quer nos trazer, que quer nos fazer se dobrar diante da situação. Se torna um empecilho. Mas nós não vamos se dobrar diante da situação, diante dos nossos inimigos. Porque a nossa peleja, quem peleja por nós é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que manda entrar Naamã. Ele já vinha entrando no palácio para pedir a morte de Mardoqueu, já tinha feito a forca e estava entrando lá para conversar com o rei, para pedir a morte, para enforcar Mardoqueu e todos os judeus. Porque Mardoqueu era judeu. Como o judeu não se dobrava, ele queria matar todos os judeus e fez até uma lei para matar todos os judeus enforcados. Mas o plano dele foi de água abaixo, como diz as Escrituras, como diz o texto no livro
no livro de Esther, do versículo 6 por diante ao 7, fala com relação à forca e o plano que Mardoqueu tinha feito para dizimar os judeus. E quando Naamã entrou lá no palácio, a mãe entrou lá no palácio, o rei perguntou: o que é que o rei pode fazer para compensar, para honrar alguém? E aí Amã, né, todo cheio de si, pensou logo consigo: quem é que o rei quer honrar se não for eu? Porque ele era a segunda pessoa do rei e achava que era ele que o rei queria honrar. Aí ele disse: o senhor pegue as vestes que o senhor veste, as vestes real, o cavalo que o senhor monta, e a coroa. Mande uma pessoa importante do seu reino fazer isso. Mande vestir ele com as roupas que o senhor veste, o cavalo que o senhor monta, bota a coroa na cabeça e saia pela cidade, pela praça, dizendo: esse é o rei, essa é a pessoa em que o rei quer honrar. Ele pensando que era para ele pensando que era com ele. Mas quando Deus quer nos abençoar, ele usa até os nossos inimigos para nos abençoar. Sabia disso? Até aquele que planeja contra nós, que deseja a nossa morte, que deseja, que cava a nossa cova. Mas quando Deus quer abençoar, Deus usa os nossos inimigos, ele, para nos abençoar. E foi Mardoqueu, e foi Amã, que fez tudo isso contra Mardoqueu. Era inimigo de Mardoqueu. Mas Deus usou ele. É você que vai honrar o meu servo. Então o rei disse: então faça isso logo. Mande chamar Mardoqueu. E você vista ele. Pegue o cavalo, bote os arreios, monte ele, vista ele, traga o cavalo, bota a coroa na cabeça e ande pela praça gritando, anunciando: é esse o homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu pensou que essa honra é para ele. Mas a cova que Mardoqueu, que Amã estava cavando contra Mardoqueu, a cova que ele estava cavando, a forca que ele armou, não estava não serviu de maldição para ele. Serviu foi de bênção. Tem coisa que vem com maldição que Deus transforma em bênção. O mal vem e Deus pega aquela maldição, transforma em bênção. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode fazer parar a quem Deus quer que continue. Ninguém pode anular os projetos que Deus tem na vida do seu servo. E Amã, ele teve que fazer isso. Colocou a sela, Deus arreio, vestiu a roupa real que o rei usava, colocou a coroa na cabeça e saiu puxando na rédea do cavalo pela praça. Esse é o rei. Esse é a pessoa em que o rei se agrada. Então não saia da sua posição. Continue da posição que você foi chamado, onde Deus lhe colocou, que é onde Deus lhe colocou, é onde você vai ser honrado. E não se preocupe com as afrontas dos inimigos, porque Deus promete lutar em nosso favor. Você não vê Josafá, o rei da Síria, que vivia afrontando Josafá, o reinado, e já vinha com o seu exército para querer entrar lá em Judá, lá em Jerusalém. Mas Deus prometeu, mas ele clamou a Deus, botou o povo para jejuar, para louvar e cantar e louvar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus usou o profeta e disse que nessa peleja, o Espírito de Deus falou pela boca do profeta: Josafá, nessa peleja você não tem que pelejar. Fique só de pé, assistindo e vendo o que Deus vai fazer por você e por Jerusalém.
E a Bíblia diz que Deus colocou uma confusão entre os inimigos. E eles mesmo se estranharam e começaram a brigar, lutar uns contra os outros. E não ficou um só. É assim que Deus faz. Deus confunde os nossos inimigos. Deus confunde nossos inimigos. Nossos inimigos pensam que eles estão com a bola toda. Eles vêm numa força terrível para querer nos matar. Mas é só confiar no Deus Todo-Poderoso. Faça a sua oração, a sua petição, entregue a Deus a carta como Josafá entregou a Deus. Josafá pegou a carta que os assírios mandou afrontando e levou para o templo e apresentou a Deus. Olha, Deus, a afronta dos nossos inimigos. Eu não tenho o que fazer. As minhas armas são poucas. As minhas forças são poucas. Ele apresentou aquela carta a Deus. E ali Deus tomou as providências. Apresente a Deus a sua aflição, a sua luta. Apresente a Deus as afrontas dos seus inimigos. E Deus, Ele promete lutar em nosso favor, derrubar esse império, essa barreira, essa muralha que está nos afrontando e que quer nos fazer parar. Não saia da porta, não saia da onde Deus se colocou, porque é ali onde Deus lhe colocou que Deus vai lhe honrar. E foi ali que Deus honrou a Mardoqueu, na porta do palácio, mesmo sendo humilhado. Mas ele sabia que Deus é poderoso e que iria tomar em suas mãos essa questão e poderia resolver esse problema em favor dele. E resolveu. Não saia da posição, porque é ali onde Deus lhe colocou, onde Deus lhe chamou, é que Ele vai honrar, é que Ele vai lhe levantar e os seus inimigos vão cair por terra. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e compartilhe para que essa mensagem possa chegar adiante a propagação da palavra de Deus, do Evangelho. Eu quero fazer uma oração por você. Que Deus abençoe você, os nossos inscritos, aqueles que assistem os nossos vídeos e aqueles que estão ouvindo e que precisam dessa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que abençoe, meu Deus, os inscritos, os assinantes e essas pessoas que vão ouvir, meu Pai, essa mensagem. Que o Senhor, meu Pai, responda à oração e à petição, que o Senhor guarde eles, repreenda toda a ação do inimigo, os inimigos que têm se levantado contra nós, no nosso trabalho, contra a nossa vida financeira, sentimental, conjugal, espiritual, ministerial. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essa que está ouvindo essa mensagem e que nos dê um dia de paz e que o Senhor, meu Pai, tome em suas mãos, meu Pai, essa peleja, essa batalha e nos ajude, lute por nós. Porque o Senhor disse que essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor, é o Senhor que peleja por nós. Abençoe e nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.